Bora mergulhar fundo na mente do Arthur Fleck, o Coringa do filme de 2019. Mas vamos combinar uma coisa. Esqueci aqueles rótulos fáceis de louco ou gênio do crime. O que a gente vai fazer aqui hoje é quase como mapear a arquitetura psicológica que levou um homem a se transformar num símbolo do caos. E a grande questão que guia a nossa análise é essa. Essa queda do Arthur em direção ao Coringa foi só um surto aleatório de insanidade? Ou será que, na verdade, seguiu um padrão, um roteiro quase previsível que a psicologia da personalidade consegue, de fato, rastrear? Bom, a nossa tese central é a seguinte. Arthur Fleck, na sua essência, se encaixa perfeitamente no tipo de personalidade INFP, também conhecido como o idealista. O Coringa que a gente vê nascer ali não é um agente do caos por natureza. Ele é, na verdade, o resultado trágico da desintegração completa desse tipo de personalidade sob um estresse simplesmente insuportável. Ok, para provar essa tese, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar este Coringa. Porque, diferente do arquétipo clássico que conhecemos, a versão do Joaquim Fênix não é só um vilão. Ele tem uma base psicológica que foi construída de forma muito meticulosa, e é isso que permite a gente fazer um diagnóstico tão preciso. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O Coringa clássico, geralmente visto como um ENTP, é um estrategista do caos. Ele escolhe a anarquia como filosofia. Já o Arthur Fleck, ele é um idealista introvertido. O caos dele não é uma filosofia, é o grito de dor de uma mente que se estilhaçou. Então, vamos lá. Vamos abrir o manual do tipo INFP. Para a gente entender o Arthur de verdade, não adianta só olhar o comportamento dele. A gente precisa entender as ferramentas mentais que ele usa, que na teoria são chamadas de funções cognitivas. Pensa nelas como o sistema operacional da mente dele. Olha só, isso aqui é basicamente um mapa da mente do Arthur. Pense nessas 4 funções como um sistema. Num estado saudável, a bússola moral, a FI, é quem guia tudo. O gerador de ideias, a NE, explora as possibilidades. O arquivo de memórias, SI, dá o contexto. E, por último, o executor, T, age no mundo. O grande problema do Arthur é que esse sistema está prestes a entrar em um curto-circuito total. O motor principal do Arthur, o que realmente o move, é essa bússola moral, a FI. Essa função é simplesmente obcecada por autenticidade. Ela está o tempo todo se perguntando: isso parece certo para mim? Isso é verdadeiro com a minha experiência? E é por isso que a indiferença e a crueldade do mundo não são só um incômodo para o Arthur, são violações pessoais profundíssimas contra o seu eu mais autêntico. E a prova disso? Tá aqui, direto do diário dele. Essa frase é um lamento puro da função FI. É um protesto contra a pressão de ter que ser inautêntico, de fingir que está tudo bem. Ele não quer se encaixar. Ele quer desesperadamente que a dor dele seja vista e validada como real. Mas o que acontece quando essa busca por autenticidade é negada o tempo todo? Ela começa a se corromper. E aí a gente entra na primeira fase da desintegração dele, o que chamamos de loop Fi-Si. É um ciclo vicioso terrível entre os sentimentos e as memórias dele. Esse aqui é um mecanismo da prisão mental em que ele se encontra. Primeiro, a bússola moral dele, o FI, se sente atacada pelo mundo. Só que em vez de usar o gerador de ideias para achar uma solução, ele pula essa etapa e corre direto para o arquivo de memórias, para o Si. E aí ele fica preso, ruminando as mesmas dores, as mesmas histórias, sem conseguir enxergar nenhuma saída. E o filme está recheado de exemplos disso. A rotina super rígida dele, o jeito como ele se agarra à história da mãe, de que ele era um menino feliz. E claro, mais óbvio, todo o relacionamento imaginário com a vizinha, a Sophie. Tudo isso são manifestações de uma mente que se desconectou da realidade para viver nesse loop de sentimentos e memórias totalmente subjetivos. Mas esse loop é só o começo da queda. A pressão continua aumentando, aumentando, até chegar no ponto de ruptura final. É o colapso catastrófico que transforma a vítima em agressor. E a psicologia de tipos tem um nome para isso: o grip da função inferior. Então, o ponto de virada é este. Quando a bússola moral do Arthur simplesmente não aguenta mais lidar com a realidade, especialmente depois que ele descobre a verdade sobre a mãe, a mente dele vira do avesso. A função mais fraca e reprimida dele, o executor, o T, assume o controle. E ela não surge de forma equilibrada, não. Ela vem de um jeito primitivo, brutal, tirânico. A transformação é total. O Arthur, que sentia que o mundo acontecia com ele, de repente vira o Coringa, que faz o mundo acontecer. Ele para de sentir e começa a executar. A lógica fria e a ação direta tomam o lugar daquela passividade e do idealismo ferido. E essa frase,
dita por Murray Franklin, nossa, é a manifestação mais pura do grip do executor. Não tem sentimento ali, percebe? É só uma sentença de causa e efeito, fria e definitiva. É a lógica objetiva e brutal de uma função que passou a vida inteira reprimida e que agora assume o controle. Para a gente fechar essa análise, vamos fazer uma comparação direta, lado a lado, entre o diagnóstico de NFP do Arthur e o arquétipo mais tradicional do Coringa. Isso vai mostrar por que eles são psicologicamente opostos. Essa tabela resume tudo. A motivação do Arthur é interna, é emocional, é uma busca desesperada por validação. A violência dele é reativa, é pessoal. Agora, pega o Coringa NTP do Heath Ledger, por exemplo. A motivação dele é filosófica, é externa, ele quer expor a fragilidade da sociedade. A violência dele é estratégica. São dois mecanismos psicológicos completamente diferentes funcionando. Então, a conclusão fica bem clara. A jornada do Arthur não é a ascensão de um gênio do crime. É a história trágica de um tipo de personalidade idealista que, quando é privado de qualquer tipo de empatia ou validação, se desintegra por completo. Ele não escolheu o caos. O caos foi o resultado inevitável do colapso da mente dele. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. Com esse diagnóstico em mãos, o Coringa ainda é só um monstro para a gente condenar? Ou ele acaba se tornando um espelho? Um espelho bem perturbador do que acontece quando a sensibilidade de um idealista encontra um mundo totalmente desprovido de empatia.